Boa noite, meus queridos, amados irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Paulo Felipe Amerique, da Igreja Presbiteriana Betel, em Jaru. A Igreja Presbiteriana Betel, em Jaru, fica no setor 4, Rua Sebastião Cabral de Souza, número 2298. Nós somos o pastor da igreja, estamos aqui para compartilhar com você a Palavra de Deus, tendo em vista que há impossibilidade de reunirmos no templo. Mas assim, nós estamos nos reunindo em casa e ouvindo e compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o tema A Vida do Apóstolo Paulo. Estamos caminhando na história, passo a passo, a história de Paulo. E hoje é o nosso estudo número 4 sobre a primeira viagem missionária. Nós vamos contar a história da primeira viagem missionária. Já fizemos os outros estudos sobre o nascimento e a vida de Paulo até aqui. Então, a primeira viagem missionária tem como ponto de partida era Antioquia, da Síria, um lugar que havia se tornado um tipo de centro de missões do cristianismo para os gentios. A cidade de Antioquia era uma metrópole dos reis gregos da Síria e depois a residência dos governadores. Ela estava situada no lado esquerdo do rio Oronte, que separa a serra do Monte Amano da Cordilheira do Líbano. Edificada em parte sobre uma ilha, em parte sobre uma planície e em parte sobre a ladeira rochosa do Monte Sílpio. Antioquia da Síria, cidade de beleza singular, adornada de templos grandiosos, palácios e colunatas. O clima agradável. Havia ali um santuário de Apolo, com suas fontes, bosques e ritos licenciosos. Isso atraía visitantes de todo o Império Romano. Havia naquela cidade uma colônia grande de judeus. E em março do ano 47, orando a igreja e jejuando, o Espírito Santo disse: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então Barnabé chamou seu primo João Marcos para os acompanhar. Assim, Saulo, Barnabé e Marcos despediram-se da igreja de Antioquia, desceram ao vale de Oronte até Seleucia, uma fortaleza marítima de onde navios viajavam para toda parte. E neste início de viagem, Barnabé estava liderando o grupo e Saulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. De Seleucia, os apóstolos embarcaram em um navio e partiram daí para a ilha de Chipre, navegando além do pico altaneiros do Monte Cássio, e desembarcaram no lado oriental da ilha, na cidade de Salamina, uma cidade encantadora e de numerosa população judaica. Atualmente uma solidão tomada de espinheiros e carnes. Nós disponibilizamos também um vídeo sobre as imagens dos locais e da viagem, para os irmãos estarem acompanhando depois no vídeo. Em Salaminas encontraram uma pequena congregação de crente, Atos 11, 19, e pregavam na sinagoga tendo João como auxiliar, Atos 13, 5. Então resolveram atravessar a ilha caminhando, fazendo viagens missionárias por toda a ilha, visitando as povoações judaicas. Finalmente, depois de quase 190 quilômetros de caminhada, chegaram à cidade de Pafos, do outro lado da ilha. Nessa cidade, edificada no declive de um outeiro, havia o famoso templo de Afrodite, e ali residiu o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E ele tinha desejo de ouvir a palavra de Deus e mandou chamar os missionários para ouvi-los. Os apóstolos foram levados à presença do governador e começaram a expor o evangelho. Ao começar a expor o evangelho, foram confrontados por um falso profeta. Ele estava ali entre os acompanhantes do governador. Era um judeu chamado Bar Jesus, adestrado em toda ciência e encantamento. Tudo que Paulo falava de Cristo ao governador, opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Procônsul é o governador, Atos 13, 8. Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando no mago os olhos, o amaldiçoou em nome do Senhor, e ele ficou cego no mesmo instante. Assim, o conflito entre as duas religiões durou pouco tempo.
O triunfo do cristianismo foi completo. Elimas foi abatido com cegueira e o procônsul creu no Senhor e ficou maravilhado com a doutrina do Evangelho. Podemos dizer que o poder concedido a Paulo no seu conflito com Elimas foi como um segundo sinal da aprovação divina para o recebimento dos gentios na comunhão dos crentes na igreja. Saulo, como todo siciliano e sírio culto, tinha dois nomes, o nativo e o grego. Nesse tempo, então, deixa de ser chamado pelo nome judeu e adota o grego romano, Paulo. Daqui por diante, ele passa a ser chamado somente de Paulo, nome grego, e não mais Saulo, nome hebraico. E partindo de Pafos, desembarcaram provavelmente em Atália. E dali, de Atália, os apóstolos chegaram a Pergue, cidade grande situada na baixada litorânea da província da Panfilha. Pergue era famosa pelo culto prestado a Ártemis. Ali ainda hoje se encontram ruínas de um grande teatro, de um estádio, de templos, de portas da cidade e de suntuosas colunatas. Nesta cidade, motivado por circunstâncias que não se sabe o motivo, João Marcos, que era primo de Barnabé, apartou-se dos apóstolos. Literalmente os abandonou e voltou para Jerusalém. Atos 15, 38. Isso deixou uma impressão dura na mente do apóstolo Paulo. E a partir dessa data, então, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Possivelmente aqui em Pergue, Paulo contraiu malária, que segundo alguns fosse o motivo da sua visita à Galácia. Gálatas 4:13. Deixando Pergue e saíram dessa cidade e andaram 260 quilômetros a pé, pela via Augusta, atravessando o Monte Taurus, repleto de salteadores, sendo exposto aos perigos de rios e aos perigos de salteadores. E depois de passar pela região pitoresca setentrional de Lagos, chegaram à Antioquia da Pisídia. Observe que aqui é outra Antioquia. Não é a Antioquia lá de onde eles saíram. Essa aqui é a Antioquia da Pisídia. Lá é a Antioquia da Síria. Antioquia da Pisídia é uma cidade bem na fronteira com a região da Frígia, situada numa região montanhosa, erguida numa altitude de cerca de 1.200 metros. Era ao mesmo tempo uma fortaleza, uma colônia romana e o centro militar e administrativo da região da Frígia na Galácia. Num dia de sábado, pouco depois da sua chegada, os apóstolos foram na sinagoga e eles lhes concederam a palavra. Então Paulo fervorosamente dirigiu-se à congregação. Seu discurso, que foi sua primeira pregação registrada na Bíblia, causou profunda impressão aos ouvintes que lhe rogaram voltar no sábado seguinte. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus na sinagoga, que estava repleta de judeus, prosélitos e gentios. A presença de muitos gentios provocou inveja dos judeus. Quando Paulo começou a pregar, meus irmãos, os judeus contradiziam e blasfemavam tudo que ele falava. Mas eles não ficaram assustados com a oposição que encontraram, mas ficaram mais corajosos, ainda mais corajosos, falavam com grande liberdade de expressão. Falaram claramente e abertamente com toda ousadia a todos ali e disseram, abre aspas, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Fecha aspas. Isso foi palavra do apóstolo Paulo, está em Atos 13, 46 a 47. Os gentios que estavam naquela reunião, quando ouviram isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Assim, meus irmãos, na Antioquia da Pisídia e na província da Galácia, iniciou-se as igrejas da Galácia, ou Gálatas. Os judeus, cheios de inveja, aproveitando a influência que as mulheres devotas exerciam em toda a Ásia Menor e ganhando a simpatia dos principais da cidade,
incitaram a perseguição e expulsaram eles do seu território. E estes, os missionários, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó do pé, partiram para Icônio, viajando pela Via Augusta, cerca de 140 quilômetros a pé de novo, ou de cavalo, de mula, até chegarem a Icônio. Naquela época se viajava provavelmente a pé, né, os missionários. A cidade de Icônio era grande, tinha grande atividade comercial, situada na importante estrada de Éfeso ao oriente. Em quase toda a volta da cidade havia jardins e pomares. A cidade ficava dentro da planície desarborizada da Ásia Menor, e as montanhas distantes erguiam-se quais ilhas no mar de verão. Muito linda. Aí, como em Antioquia, a pregação dos apóstolos na sinagoga foi, a princípio, bem sucedida, pois Paulo e Barnabé entravam juntos na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Atos 14, 1. Permaneceram em Icônio alguns dias, falando ousadamente, fazendo sinais e prodígios. Entretanto, o trabalho missionário foi extinto nesse lugar por causa da maquinação dos judeus. Paulo e Barnabé, avisados de uma conspiração para apedrejá-los, fugiram, percorrendo um caminho que era de 18 quilômetros pela planície e depois atravessando uma pequena serra de 22 quilômetros. Chegaram em Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. A muito luminosa colônia de Listra, como essa cidade se chamava, em uma das inscrições, era a fortaleza situada mais no oriente, construída por Augusto a fim de manter ordem nos montanheses bravios. A metrópole ficava num outeiro isolado de um lindo vale, na qual corria um rio. O templo de Júpiter ficava em frente, e devido ao uso da língua licaônica, Atos 14, 11, acredita-se que a maioria dos habitantes eram nativos e não colonos romanos. E foi nesta primeira viagem missionária de Paulo entre os gregos, ou entre os gentios, que Tito foi ganho por ele. Tito juntou-se a Paulo e Barnabé e tornou-se o seu primeiro verdadeiro filho na fé, companheiro de viagem, cooperador com as igrejas. E aí os textos estão aqui, né? Nós vamos disponibilizar para os irmãos. Certa vez, quando pregava na cidade de Listra, Paulo curou um homem coxo de nascença e o povo supersticioso bradava que os deuses haviam descido a eles. Chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio e trouxeram para junto das portas touros e grinaldas e queriam sacrificar juntamente com as multidões em adoração a Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses. Porém, os apóstolos, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, e foi grande dificuldade que impediram que lhes oferecessem sacrifício. Passados poucos dias, vieram os judeus de Antioquia e Icônio e convenceu as multidões a apedrejarem o apóstolo Paulo. E toda aquela multidão agarraram o Paulo e o apedrejaram. E depois o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Foi tão grande esse apedrejamento que foi dado como morto e arrastado. Mas os discípulos o rodearam e ele recuperou o sentido, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, fortalecido por Deus, conseguiu iniciar uma viagem de 43 quilômetros pela planície e chegou até Derbe. E ali o evangelho foi pregado com muito êxito, pois houve muitas conversões em Derbe. Derbe, essa região onde ele estava, sendo os limites da província romana, os apóstolos então voltaram visitando novamente Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-os a permanecer firmes na fé. Neste caminho de volta, dedicaram-se também à tarefa de organizar novas igrejas, elegendo anciãos ou pastores em cada uma das igrejas que haviam plantado. E atravessando as montanhas novamente, chegaram a Pergue, onde anunciaram o evangelho nessa ocasião. E partiram do singular e pequeno porto de Atália e cerca de agosto do ano 49 depois de Cristo, chegaram em Antioquia da Síria, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Atos 14, 26. Ali, Paulo e Barnabé relataram à igreja reunida como Deus abrira a porta da fé aos gentios e reassumiram seus afazeres habituais. Então eles voltaram para a cidade
onde eles tinham começado, Antioquia da Síria. Essa é a nossa história, a história da primeira viagem missionária. Vamos então às lições. Primeira lição que a gente tira dessa história para a nossa vida: o chamado para a obra missionária não encerrou ainda. Meus irmãos, o Espírito Santo pode estar chamando você para uma obra específica, gloriosa, com recompensas eternas. Ele mesmo supre, respalda, capacita quem ele chama. Querido ouvinte da palavra de Deus, é sua, e é só sua, a responsabilidade de obedecer e seguir em sua viagem missionária neste mundo, por onde você for. Se você não quiser dar ouvido ao chamado, não quiser obedecer e não sair, que destino terá a tua alma? Se você negligenciares os dons que há em ti, como que prestarás conta a Deus no dia do juízo? Deus ainda continua chamando homens e mulheres para a missão. Eis alguns chamados que nós encontramos na Bíblia. Depois você pode voltar esse áudio e ouvir de novo esses chamados. Chamado para a obra de Deus, Atos 13:2. Chamado para lhes anunciar o Evangelho, Atos 16:10. Chamados para ser de Jesus Cristo, Romanos 1:6. Chamados para ser de santo, Romanos 1:6, 1:7. Chamados por Deus para ministrar a favor dos homens, Hebreus 5:4. Chamado para receber a herança eterna, Hebreus 9:15. Chamado para ir ao mundo, pregar, Hebreus 11:8. Chamado para ser amigo de Deus, Tiago 2:23, João 15:14. Chamado para elogiar, 1 Pedro 3:9. Deus ainda chama nós, cada um de nós, com uma missão. Obedeça o seu chamado. Comece já, hoje mesmo, a cumprir a sua tarefa de cristão. Deus chamou Paulo e Barnabé, eles foram. Segunda lição: dentro da missão você está revestido de poder. Não podemos ter medo de falar o quem quer que seja. O governador ouviu a verdade, surgiu a oposição do falso profeta, o poder de Deus se manifestou através da vida do seu servo e o mago ficou derrotado, cego e perdido na escuridão. Um dos piores momentos na vida de Paulo foi o apedrejamento em Listra. Foi tão violentamente atacado que foi arrastado como animal e lançado fora da cidade e dado como morto. Mas o Senhor o levantou com força para caminhar 43 quilômetros no dia seguinte. Meus irmãos, Atos 1:8 diz que recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar. Ao sair para a missão, se preciso for caminhar sobre as águas, para a glória de Deus você o fará. Se preciso for parar a chuva, sua oração será atendida e a chuva cessará. Se preciso for, conforme a vontade de Deus, passar pelo fogo e sair vivo do outro lado, sem se queimar, assim será. Caminhando em nossa missão, Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Veja bem, ao nos dispormos para a missão, Deus será glorificado, a obra será realizada. Asbel Green Simonton, que plantou o presbiterianismo no Brasil, quando se dispôs a vir para o Brasil, muitos amigos tentaram demovê-lo da ideia, alertando para os perigos e desvantagens de deixar o conforto dos Estados Unidos para vir para um país pobre. Então ele respondeu, abre aspas, não há lugar mais perigoso para um homem do que fora da vontade de Deus. Porém, o lugar mais perigoso é totalmente seguro quando se está... Apesar de todos os riscos, este ainda é o lugar mais seguro do mundo para estar. Fecha aspas. Que convicção maravilhosa. Melhor lugar para estar é dentro da vontade de Deus. Querido ouvinte da palavra de Deus, coloque sua vida no centro da vontade de Deus. Este é o melhor lugar para você estar. Terceira lição. Os eleitos precisam ouvir para que se alegrar no Senhor. Os eleitos creram por meio da pregação do Evangelho de Cristo. O texto sagrado diz que creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então eles regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Os eleitos são e serão salvos por crerem na cruz de Cristo, na mensagem da cruz. Crerem na sua morte vicária e sua ressurreição para a vida. Então eles precisam ouvir que em Jesus Cristo há perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 13 a 14. Paulo questiona. É uma pergunta retórica, ou seja, a urgência, a necessidade de ir falar de Deus. Deus tem pressa. A missão é urgente.
É nossa responsabilidade falar da salvação em Cristo Jesus a todos, pois não sabemos quem são os eleitos. Eles estão aí, ao seu lado, ainda perdidos e sem esperança, carentes da graça. O Senhor nos deu a missão de falar ao perdido. Ele nos diz em sua palavra, veja bem, querido ouvinte, Deus diz assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Ezequiel 33, 8. Portanto, fale de Cristo com sua vida, que você seja um farol que aponta para o alto. Porque a igreja não está reunindo, os crentes não podem ficar calados. Devem cada um cumprir sua missão de falar e mostrar Cristo ao mundo. Quarta e última lição: necessidade do cuidado amoroso de uns para com os outros. Isso nós aprendemos nessa história de hoje. Vimos que os missionários retornaram pelo mesmo caminho de ida, fortalecendo a alma dos convertidos, exortava-os a permanecer firmes na fé. Aprendemos que além de anunciar Cristo ao mundo, temos ainda a missão de cuidar dos novos na fé, alimentá-los com leite genuíno, 1 Pedro 2,2, até que possam chegar à maturidade cristã, Efésios 4, 13 e 14. Meus irmãos, o apóstolo João chama de filhinhos os membros da sua igreja. E em suas 3 pequenas epístolas, ele usa 9 vezes a expressão carinhosa e de cuidado pastoral, filhinhos. O texto da nossa história diz: os apóstolos voltaram visitando novamente as igrejas que haviam plantado. Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 27, escreveu, abre aspas, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Fecha aspas. Visitar. Você tem visitado alguns irmãos da igreja a fim de confortá-los e fortalecê-los na fé? Quantas pessoas você visitou esse mês e orou com eles? Isso é terrível. Pessoas que não cuidam uns dos outros em amor. Hebreus 10, 26, 2 Tessalonicenses 1, 13, fala sobre isso. Um outro fator ainda mais absurdo na vida de alguém que se diz cristão, que não visita a própria família. O irmão não vai na casa do outro irmão. Filhos não vão ver como estão os pais. Tios, nem se fala. Sabe nem o nome deles. E há aqueles que moram na mesma cidade, passam meses e meses sem se ver. Meus irmãos, muitas vezes fico pensando, se os crentes não têm costume de visitar e fazer uma oração aos próprios irmãos da família da fé, como vamos alcançar os incrédulos que estão ao nosso redor? Veja a importância extrema dessa união, desse estar junto, de visitar, cuidar um do outro. Jesus orou ao Pai, pedindo que todos os crentes fossem aperfeiçoados na unidade. Por que ele quer que sejamos unidos assim? Por que Jesus orou pedindo isso? Porque quando nós, os crentes, formos unidos uns com os outros, o mundo conhecerá que Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E o mundo saberá também que Deus, o Pai, nos ama, como também ama o seu Filho Jesus Cristo. João 17, 23. Vejam, portanto, irmãos, como é eficaz e poderosa é a união dos irmãos. Que sejamos mais amorosos com os nossos irmãos. Que tenhamos prudência em visitar uns aos outros, principalmente nesse tempo de pandemia. Esse tempo de pandemia, muita prudência, ou é melhor às vezes nem visitar. Mas toda vez que for visitar, tem que ter muita sabedoria e prudência, mesmo quando não tem pandemia. Meus irmãos, cuide de quem está perto de você. Os filhos que você gerou no seu casamento, na sua vida, devem ser os primeiros filhos na fé. Cuide deles. Alimente-os espiritualmente com leite genuinamente espiritual. Cuide de todos que estiverem ao seu alcance. Não sejas um à toa, um inútil. No reino de Deus ninguém pode ser assim. Aliás, ninguém é assim. Conclusão. Jesus disse: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. João 4, 35 e 36 e Mateus 9, 37.
Palavra de Jesus. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, aonde existe um coração sem Cristo, ali existe um campo missionário. Repetindo, aonde existe um coração sem Cristo, ali existe um campo missionário. Anunciar Cristo ao mundo é a missão de todos nós. Por isso, nós aprendemos aqui 4 lições hoje. Primeiro, o chamado para a obra missionária não encerrou ainda. Deus chama você hoje, obedeça. Segundo, dentro da missão você está revestido de poder de Deus para realizar a obra para a qual Ele tem te chamado a fazer. Terceiro, os eleitos precisam ouvir para crer e se alegrar no Senhor. Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Então fale de Cristo com a sua vida. Quarto, a necessidade do cuidado amoroso de uns para com os outros. Cuide de quem está perto de você, cuide para que não desanimem e pereça na fé. Que Deus assim nos abençoe em nossa missão. Quero orar por você, por mim também. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é o Deus eterno, a rocha eterna, aquele que nos chama, que nos capacita, que nos respalda, supre e nos envia para transformar o mundo. Olha para nós com misericórdia, que somos fracos. Perdoa meus pecados, perdoa o pecado do teu povo. E agora, Deus, eu peço, agradecido pelo perdão dos pecados, eu peço pelos que estão ouvindo a tua palavra, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, chamados, despertados para esse chamamento que o Senhor tem para cada um, para essa missão que o Senhor tem para cada um. Desperta os corações para, mesmo nesse tempo que a igreja não pode reunir como normalmente fazíamos, mas podemos continuar sendo igreja, continuar sendo luz, continuar sendo sal, continuar mostrando Cristo ao mundo. Ajuda assim cada um de nós a fazer isso. Guia os nossos passos. Livra-nos de pandemia, de doença,